Boa noite, irmãos. O Natal está chegando, né? Eu gosto dessa época. Eu me lembro que na época de criança eu não tive Natal, então hoje eu curto o Natal depois de mais velho, né? Mais adulto. O Verbo encarnado, o Verbo se fez carne. Vamos ler juntos o que está aí no boletim, João 1, 13 e 14. Eu convido todos para ficarmos em pé para a leitura da palavra de Deus. João 1, 13 e 14, nós vamos ler todo mundo juntos. Todo mundo encontrou? Digam amém. Amém. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Vamos cantar o hino 236. Senhor Deus e Pai, louvamos, Senhor, a Tua presença conosco. Te damos graças por tudo que tens fez neste ano para todos nós. O Senhor nos amparou, nos abençoou, nos guardou, e o Senhor esteve e está e continuará no controle das nossas vidas. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, e nos deste Jesus Cristo para nos redimir, para salvar-nos. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Que o Teu Espírito Santo tome cada um de nós, neste momento tão especial, onde vamos ouvir a Tua palavra cantada e falada. Que o Senhor se faça presente e o Senhor aceite todos os louvores aqui que faremos no nome de Jesus. E no nome dEle nós oramos e Te agradecemos. Amém. Este é o terceiro culto do Advento. Advento significa a vinda de Cristo.
e nós estamos nos preparando para a celebração plena desta realidade, desta mensagem essencial, central do Natal. Tivemos nos 2 domingos anteriores oportunidade de começarmos a inflamar estas velas que vão se acendendo uma a uma. Hoje é a terceira, um pouco assim, escondido ali, mas elas estão acesas, pode acreditar nisso. Domingo que vem teremos o último culto do Advento e já na segunda-feira, dia 24, a nossa véspera natalina, como sempre, realizaremos o culto das luzes, para o qual eu quero convocar você, com sua família, convide outros para estar conosco. A gente sabe que já é um tempo de viagens, muitos saem, inclusive, para encontrarem os seus, mas outros vêm. Não se prenda por estar recepcionando pessoas na sua casa, traga-os aqui, eles são muito bem-vindos aqui no nosso meio e com certeza o seu Natal terá uma marca muito distinta. Então vamos atentar para esta marcha, esta continuidade das nossas atividades natalinas. Domingo que vem o quarto Advento, na segunda-feira, dia 24, o culto das luzes. E hoje a nossa tarefa está sob a responsabilidade do Coral da Fraternidade, que vai apresentar daqui a pouquinho a sua cantata, como sempre, brilhantando o nosso culto. Pudemos ver ao início dos trabalhos um pouco da jornada do nosso coral neste último ano. O coral não apenas traz um brilho especial aos nossos cultos dominicais ou mesmo da semana, o nosso coral é muito ativo. Nesta semana mesmo, o coral estará, durante as noites, indo visitar alguns hospitais da cidade para cantar, para levar a mensagem aos que não podem vir à igreja, não podem vir ao culto para celebrar o Natal. Vamos levar o Natal até eles. E como foi possível observar, nosso coral se apresentando em muitos momentos, em outros lugares, em lugares até bastante distantes. Este ano o coral fez um intercâmbio com a igreja de Campo Grande, e lá estivemos acompanhando, o trabalho foi muito bonito, e a nossa súplica à igreja é que possa estar sempre lembrando do Coral da Fraternidade, todo o ministério da música da nossa igreja, que não é apenas música, é missão, é difusão do Evangelho. Quero convidá-los para abrirem suas Bíblias no profeta Isaías, este profeta que com tanta ênfase anunciou a palavra do Senhor, a vinda de Deus ao mundo. Isaías 9, 6 e 7, mensagem que enfatiza de maneira muito forte a presença de Deus no mundo. Leamos todos juntos versículos 6 e 7, todos juntos. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, logo os pais ficam sabendo que vão receber um rebento em seu lar, surge uma tarefa: escolher o nome. E como, mesmo com os exames mais avançados de ultrassom, não é possível de pronto saber o sexo da criança, então fazem uma lista feminino, uma lista masculino, e assim ficam no aguardo. Depois entram com vários outros expedientes, tem até sorteio, né? Tem bolão para saber qual é o nome da criança. A criança que se anunciava tem nome, sobrenome, e que nome? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A singela criança acolhida na manjedoura, o comedouro dos animais, na verdade é o Príncipe da Paz. Aquela criança envolta em panos, não tinha as roupinhas bonitinhas que as nossas crianças podem ser acolhidas e recebidas.
Aquela criança é o Pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. É a ela que nós tributamos o nosso louvor e adoração, porque é o nosso Deus, nosso amado Salvador. E nós vamos fazer isso através do nosso louvor, por meio da gratidão dos nossos corações no momento oportuno do ofertório que não se traduz apenas na entrega de um numerário, mas do nosso compromisso, votado. Nós vamos até falar sobre isso logo após a cantata, sobre compromisso. E nós temos um compromisso de difusão do Evangelho. E a nossa participação por esse instrumento ajuda na difusão da palavra de Deus em toda a face da terra. Nós vamos estar cantando mais um hino natalino, o hino 237, enquanto os irmãos diáconos procederão ao recolhimento das ofertas, dos dízimos, do nosso compromisso com o reino de Deus. Vamos, pois, louvar ao Senhor. As crianças não vão sair agora, vão poder participar da cantata. Ao final da cantata nós vamos levá-las para a continuidade no seu culto. Então fique aí acompanhado dos seus queridos. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Grandes e maravilhosas têm sido as bênçãos do Senhor, a provisão diária, o sustento das nossas almas, o realizar projetos, o podermos avançar em tantas áreas da nossa vida, mas especialmente o privilégio de sermos partícipes do Teu reino. Possamos incrementar o nosso compromisso, nos envolvermos crescentemente com a difusão do Evangelho, e irmos, ó Deus, às nações alcançadas e não alcançadas, para que o nome do Senhor Jesus, este que é o maravilhoso conselheiro, este que é o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, seja de todos conhecido. Assim nós nos colocamos diante da Tua face e entregamos a Ti as nossas vidas, em nome e por amor do Senhor. Amém. Nós passamos a direção ao Coral da Fraternidade, da pessoa do presbítero Cornelis, para a apresentação desta cantata. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros.
e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Deus enviou o anjo Gabriel a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou.
O que queres de mim, uma pobre mulher? Mas estou disposta, Senhor, para o que me ordenares. Deus fará o teu filho no teu ventre nascer. Fique em paz, pois teu filho será o menino Jesus, o esperado Senhor. Sua prima Isabel gerará um menino também que anunciará o Cordeiro de Deus. Estou feliz, pois eu quero servir ao meu Criador. Conte a todos que o Messias será um milagre do céu, o milagre Maria aconteceu. O anjo avisou seu filho Deus nos deu. O milagre Maria aconteceu. O anjo avisou seu filho Deus nos deu. Maria estava prometida em casamento a José, mas antes de que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. José também foi à Judéia, em Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocando numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A estrada é empoeirada, cheia de pedras, mas mesmo assim não paro de caminhar. De longe vejo Belém, majestosa e formosa é a cidade dos nossos pais, e o sol miragens na areia faz, na estrada que leva a cidade luz. Maria sofrendo no ventre traz o milagre, o menino Jesus. Já posso até tocar
as velhas marcas dos ancestrais, nas trilhas dos nossos pais. É grande a multidão, se aproximam e entram nos portais dos muros do rei Davi. E o sol miragens na areia faz, na estrada que leva a cidade luz. Maria, sua filha, sofrendo em paz, com milagre o menino Jesus. Não existe mais lugar, tudo lotado está. Quando então um velho homem um estábulo ofertou, quem diria o Salvador nasceria num lugar assim? E Maria junto a mim na palha descansou. Havia pastores que estavam nos campos próximos de onde Jesus nasceu, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Uma noite estrelada estávamos a dormir, quando então veio um anjo e disse: o menino nasceu. Fomos andando por vales, chegamos até Belém. Lá menino nascido com olhos de amor era o Rei. Glória a Deus, cantando louvores, glórias a Deus. Junto aos anjos louvamos o Filho de Deus. Ali esta grande notícia então se espalhou no céu, quando um coro de anjos veio cantar seu louvor, e um sol celestial encheu todo o campo ali. Uma música linda ecoou pela terra e céu. Glória a Deus.
anjos louvamos o Filho de Deus. Ali. Glórias ao Filho de Deus, dai louvor. Glórias ao Pai que seu Filho nos deu. Glória a Deus nas alturas. Glórias ao Filho de Deus, dai louvor. Glórias ao Pai que seu Filho nos deu. Glória a Deus nas alturas. La 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 la. Glória a Deus nas alturas. Glórias ao Filho de Deus, dai louvor. Glórias ao Pai que seu Filho nos deu. Glória a Deus nas alturas. Glórias ao Filho de Deus, dai louvor. Glórias ao Pai que seu Filho nos deu. Glória a Deus nas alturas. E mais anjos glória a Deus nas alturas. E os anjos vieram cantar louvor também. E o céu se encheu de raios de luz, raios de luz. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho.
e joias de cristal. Toda glória ao Rei dos Reis, que veio nos salvar. Nós louvamos ao seu nome, é Filho do grande Deus. Incenso e mirra trouxemos ao Salvador, metais preciosos, joias de cristal. Toda glória ao Rei dos Reis, que veio nos salvar. Nós louvamos ao seu nome, é Filho do grande Deus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Amamos a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Chamamos as crianças para virem à frente, acompanhados dos seus monitores, Marinha e Juliana, que vão dar sequência ao seu trabalho. Todas as crianças venham, por favor. Senhor Jesus, abençoa os infantes que conhecem esta mensagem desde a mais tenra idade e nela se desenvolvem na confiança de que aquele que nasceu em Belém nasce também nos nossos corações. E fala ao nosso coração também, ó Deus, através da Tua palavra, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom culto para vocês. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, os versículos 67 a 69. Lucas, capítulo 1, 67 a 79. Diz assim a palavra de Deus: Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Quero destacar do texto lido, no versículo 70, esta expressão que diz: como prometera desde a antiguidade, como a promessa havia sido feita longos séculos passados, agora ela se cumpria. Benedictus, este é o nome do cântico que acabamos de ler. Há 3 cânticos registrados pelo evangelista Lucas que ganharam notoriedade história fora. O primeiro deles é o Magnificat, está no versículo 46 desse primeiro capítulo, é o cântico de Maria. Chama-se Magnificat por causa da primeira palavra que o inicia, que no latim engrandecei, ou magnificai, Magnificat. Temos também o cântico de Simeão, que está no capítulo 2, versículos 29 a 31, conhecido como Nunc Dimittis, também em razão da expressão latina que inicia este cântico. E o texto que acabamos de ler é um cântico. A simples leitura já nos dá o seu ritmo poético, já se nos apresenta nesta qualidade como uma cantata, que apresenta a mensagem de uma maneira sonora tão agradável, tão instrutiva, que chega até mesmo a acumular dentro de nós aquele conhecimento. A gente decora, a música entra dentro da gente e a gente, sem perceber, fica cantarolando. E é o Benedictus, versículo 68 diz: Bendito, Benedictus.
é da autoria de Zacarias, sacerdote do Senhor, que juntamente com a sua esposa receberam a missão de acolher João Batista. Eram aparentados de Maria. Isabel, mãe de João Batista, prima de Maria, mãe de Jesus. Portanto, esses dois personagens importantíssimos na história da fé são primos. O cântico de Zacarias é uma doxologia que exalta a fidelidade divina, como prometera desde a antiguidade. Deus cumpre a sua aliança. Nós estamos aqui diante de uma promessa cumprida, de um Deus que não apenas promete, mas cumpre, entrega, é absolutamente fiel em cada uma das suas palavras. É interessante que mesmo o mais cético, por que não dizer absolutamente incrédulo, quando confrontado com um acontecimento que a Bíblia já registrara, que teria lugar, ele tem que se render a esta evidência. E assim já houve mesmo quem pudesse escrever grandes compêndios, livros que se tornaram históricos do tipo, e a Bíblia tinha razão, é verdade mesmo. A gente custou a ceder, a conceder, mas ela continua firme, fiel e forte. Sim, meus irmãos, nós estamos diante de um hino de louvor a Deus, que é uma doxologia, que exalta o fato de Deus cumprir a sua promessa. O cântico tem duas partes muito distintas. A primeira delas vai do seu início, no versículo 68, até o 75, onde Zacarias é mais genérico. Fala sobre esta qualidade de Deus, da sua fidelidade, de modo bastante amplo. Mas na segunda parte, ele é bem específico. Ele aponta para o seu próprio filho, João Batista, como profeta do Altíssimo. Observe bem versículo 76. Parece que ele volta-se até para a criança, que certamente estava deitado num bercinho, e diz: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. E passa a enfatizar esta mesma mensagem da fidelidade de Deus. Estas duas partes parecem fazer espelho entre si. Em ambas, prevalece a ideia de que o Senhor não falha em nenhum dos seus compromissos. E eu gostaria de pensar aqui desta passagem, deste cântico de Zacarias, desse Benedictus, os aspectos em que nós podemos conferir quão fiel é o Senhor para conosco. Primeira promessa cumprida: a presença de Deus no mundo. Deus fez esta promessa desde a antiguidade. Profetas vieram reforçando: o Senhor estará com vocês, o Senhor mesmo vai prevalecer no meio de vocês. E esta promessa então teve lugar com o nascimento do Filho de Deus. No versículo 68, bem no início do cântico, Zacarias diz assim: Deus de Israel visitou. Uma visita que veio para ficar. Não se trata de uma visita esporádica, uma visita que vem com hora para chegar e para ir embora, mas uma visita que se tornou parte integrante da nossa realidade. É assim que nós entendemos a própria expressão, a visitação de Deus. Deus não visita para ir embora. A sua visitação é para permanecer conosco. Aliás, este é um dos sentidos do nome do Senhor, Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. É uma promessa que se cumpriu. Aquele bebezinho, nascido em Belém, nas condições mais inóspitas, talvez até para marcar o tamanho da fidelidade de Deus, que não importa como é recebido, como é acolhido, ele vem, ele se apresenta diante dos homens, ele é o Deus conosco. Ao longo do seu ministério terreal, deu provas incontestes
da sua divindade, agora assumindo a plenitude da humanidade, mas revelando o seu propósito, revelando a sua missão, revelando o compromisso de Deus de se fazer presente no mundo. Como ainda nos lembramos hoje cedo, da expressão, da indagação de Filipe, um dos discípulos: Senhor, só o Senhor mostrar o Pai, e isto já nos basta. E Jesus então disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Deus está presente com vocês, o Senhor está no meio de vocês, com singeleza, com simplicidade, desvestido da sua majestade e glória, mas não menos Deus, como sempre foi, é promessa cumprida. Mas quando o Senhor Jesus vai findar os seus dias, encerra a sua obra, e assim era preciso que acontecesse, a promessa é reforçada. E ele, ao convocar os discípulos para dar sequência à obra missionária, a fazerem discípulos igualmente como ele havia feito daqueles homens, seus discípulos, o Senhor disse: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Uma expressão para confirmar a presença permanente de Deus no mundo. Não estamos abandonados, não estamos orfanados. Algumas realidades às vezes tocam o nosso coração para pensar: Deus nos deixou, Deus nos abandonou. Não vai faltar quem indague em razão do acontecimento trágico que se abateu sobre uma pequena cidade na América do Norte, Sandy Hook, em que 20 crianças de 5 e 6 anos, mais seus professores, a diretora da escola, vieram a perder a vida por causa de um tresloucado. E não vai faltar quem diga: essa hora Deus deve ter dado um cochilo, Deus deve ter se esquecido desta gente. E talvez daí possa fazer uma série de alinhavos para dizer que também Deus se esqueceu daqueles que estão pelo Oriente Médio, daqueles que estão em guerras fratricidas. É uma forma muito fácil de nos isentarmos das nossas responsabilidades, de jogarmos nas costas de Deus aquilo que é fruto do pecado que permitimos entrar no mundo, o qual vivenciamos tão fortemente. É curioso que nós somos muito ágeis para capitalizar o êxito, né? Para capitalizar o sucesso, para dizer que se as coisas vão bem é porque nós progredimos, porque nós avançamos, porque nós lutamos, porque é o esforço da humanidade. Agora, quando há tragédias, há prejuízos, nós socializamos isso com Deus, né? Quando não, já jogamos tudo nas costas dele. É preciso dizer que mesmo em meio a tragédias, em meio a crises, e que por razões que até chegam a escapar a nossa capacidade de compreender, a promessa do Senhor continua verdadeira. E não for a sua presença no mundo, e nós já haveríamos sucumbido de há muito. Aliás, agora é justamente a sua presença consoladora, confortadora, que pode trazer alento àquelas dezenas de famílias que se acham profundamente tristes, perdidas, desorientadas, se o pecado e aquele que orienta o pecado na vida do homem produzem estas tragédias. É só o Senhor Deus para confortar e consolar a estas vidas. Sim, promessa cumprida, a presença de Deus no mundo, e que persiste conosco até o presente. Segunda promessa cumprida, ao lado da presença de Deus no mundo, a redenção dos nossos pecados. Então logo Zacarias, ao bendizer ao Senhor, porque ele visitou, e é uma visita permanente, Zacarias diz: e redimiu o seu povo. No espelho, quando ele aponta para o seu filho João Batista como profeta desta mensagem, no versículo 77, Zacarias reafirma o tema e diz: no redimi-lo dos seus pecados. Sim, foi para isso que o Senhor Jesus veio. Nós estamos conectados exatamente nesse instante, no nascimento do Salvador, e podemos, junto com o nosso coral, entoar
cantando todos: Jesus nasceu. Esse era o título do último hino entoado pelo coral na cantata. Nós não podemos nos desconectar de todo o transcurso da sua vida terreal e do culminar dela com a sua morte na cruz. Natal e Páscoa estão indivisivelmente ligados, interligados, absolutamente conectados. É um olho no Natal, é um olho na Páscoa, e não é por causa de presentes agora, de chocolate depois, é por causa da essência da mensagem. Dois lados de uma mesma moeda. Sim, porque se afirmamos o mistério da cruz, na qual o Senhor Jesus levou todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, só foi possível isso porque Ele se fez gente, Ele nasceu no nosso meio, e por isso, lá da celebração pascal, retomamos para a celebração natalina. O pagamento da nossa salvação implicou na vinda de Deus ao mundo, porque só o próprio Deus, Cordeiro de Deus, puro e santo, seria capaz de derramar seu precioso sangue para purificar-nos dos nossos pecados. Não haveria nenhum outro exemplar humano, a pessoa mais dedicada, a pessoa mais consagrada, a pessoa mais despojada, que pudesse ser escolhido para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque teria nascido igualmente em pecado, e este pecador não poderia ser o Redentor da humanidade, mas o Filho de Deus, este não nasceu em pecado, e este vivenciou a realidade humana na sua plenitude, exceto no pecado, como diz o autor aos Hebreus, e ele então cumpriu cabalmente a sua missão. Sim, promessa cumprida. A sua presença no mundo permitiu a redenção dos pecados, e é por isso que no versículo 71 deste cântico, Zacarias diz assim: para nos libertar dos nossos inimigos. E que inimigo nós temos nos pecados que tão fortemente manifestam no nosso coração a disposição de afastar-nos do Senhor, mas por causa da obra do Senhor Jesus, agora nós queremos andar com Deus, agora queremos viver na sua santa e bendita presença. Promessa cumprida, presença de Deus no mundo, a redenção dos pecados, mas por derradeiro, extraio desta passagem uma promessa também cumprida, a vida em santidade. No versículo 75, Zacarias, autor desse cântico, assim coloca a realidade que se nos apresenta tão alvissareira, para vivermos em santidade e justiça perante Ele. E no versículo 79, enfeixando a sua doxologia, ele diz: e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Talvez à primeira vista você fique pensando, mas essa é uma promessa cumprida pelo Senhor, mas para nós vivermos, sim. Mas se o Senhor não tivesse cumprido essa promessa, nós não teríamos tido a capacidade de vivenciá-la. Foi porque Ele veio ao mundo, e a sua presença é real, e estando no mundo cumpriu a missão da redenção dos nossos pecados, é que agora é possível você e eu temos uma vida diferente, temos uma caminhada distinta, mesmo andando em meio a um mundo tenebroso, densas trevas, trevas palpáveis, nós fomos constituídos em luzeiros no mundo. Temos sim, não apenas uma mensagem a proclamar, a entoar, a dizer aos outros, mas temos uma vida para apresentar àqueles que conosco estiverem. E esta vida deve ser marcada pela santidade e justiça. A nossa caminhada deve ser marcada por pés que andam pelo caminho da paz, porque foi para isso que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. No dizer de Paulo, igualmente na sua doxologia que abre a epístola aos Efésios, para sermos santos. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E isto
é mais uma promessa que o Senhor fez e a cumpre. E a cumpre porque aquele que veio ao mundo, que continua no mundo por meio do seu Espírito Santo, que Ele também prometeu, Espírito Santo que habita o nosso coração, realiza esta obra de santidade, de retidão, de vida que se encaminha pelas veredas da paz. Vida de santidade, santidade que nos faz comparecer à presença do Senhor para adorarmos a Ele de maneira absolutamente verdadeira. Versículo 74 diz assim: livres das mãos dos inimigos, especialmente daquele que delineamos há pouco os pecados, o adorássemos sem temor. Nós estamos em culto de adoração a Deus. Nós estamos aqui cônscios da nossa finitude, da nossa limitação, mas estamos sustentados por esse poder gracioso do Senhor que nos conduz na vida de santidade. E por isso nenhum de nós comparece na presença de Deus morrendo de medo. Ai, é com Deus que eu vou me encontrar agora? Sim, porque nós nos encontramos com Deus por meio deste que nasceu em Belém, por meio deste que é o nosso Salvador, por intermédio deste que nos granjeou a eternal salvação, por meio daquele que habita o nosso coração pelo seu Espírito. Portanto, a vida em santidade é mais uma das promessas que o Senhor fez, cumpriu e a tem cumprido cabalmente. Sim, bendito seja o Senhor nosso Deus, bendito seja eternamente. Elevemos a nossa voz de louvor e adoração àquele que desde a antiguidade fez as promessas e a tem cumprido. Natal é a oportunidade que nós temos de mais uma vez conferir que, mercê de circunstâncias pessoais, familiares, nacionais, mundiais, o Senhor continua sendo absolutamente fiel, cumprindo cada uma de suas promessas. Que você possa gozar este Natal nesta confiança e nessa certeza da mais absoluta fidelidade do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos entoar, meus irmãos, ao término do culto, o hino 239, Nasce Jesus. Vamos nos colocar em pé. Deus nos amou, Deus nos amou, foi
Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer ver. Teu amor está sobre nós, Senhor. E nesta expressão entoada, a quantos Deus quer bem, estamos absolutamente incluídos. Tua bondade, tua misericórdia, tua grande graça tem alcançado o nosso coração. E podemos conferir, mercê de situações tão adversas, crises de toda sorte, e o Senhor continua fiel em cada uma de suas promessas. Queremos aqui, Senhor, assumir o compromisso também contigo, de nos responsabilizarmos pelos nossos atos, de sermos mais consoantes à tua palavra, de não delegarmos a terceiros aquilo que é o nosso dever, porque estamos diante de um Deus que não arreda pé das suas promessas, dos seus compromissos. E queremos aqui, Senhor, revelar a nossa absoluta consciência de que o Senhor tem cumprido fielmente cada uma delas. Aceita, portanto, a dedicação dos nossos corações, de podermos corresponder a tão grande fidelidade, assistidos pela luz do Teu Espírito, esse que habita o nosso coração e que nos conduz numa vida de santidade, para estarmos realmente em conformidade ao Teu querer. Seja este, ó Deus, o libelo do nosso Natal, deste Natal em particular, para que nas celebrações que temos no âmbito da igreja, da família, da própria sociedade, prevaleça este ideal da fidelidade do Senhor, como igualmente da nossa. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje e sempre. Amém. Brilha a luz de Deus hoje sobre nós. Brilha a luz de Deus hoje sobre nós. Que ela nos mostre o caminho para ouvirmos sua voz. Brilha a luz de Deus hoje sobre nós. Nosso amor de Deus, nossa alma inundar. Nosso amor de Deus, nossa alma inundar. Esse amor que nos abraça, nossa lei possamos dar. Nosso amor de Deus, nossa alma inundar. Nossa paz de Deus sobre nós pousar. Nossa paz de Deus sobre nós pousar. E que ela nos proteja se nos formos separar. Nossa paz de Deus sobre nós. Nosso amor de Deus sobre nós. Brilha a luz de Deus hoje sobre nós. Vamos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Quero assegurar a vocês que hoje tem lanche no pavilhão. Podem ir para lá que está garantido.